dos escarnecedores. A minha palavra de hoje é a escolha das amizades. É o assunto que nós vamos falar nesta noite, a escolha das amizades. Baseado no Salmo 1, a partir do versículo 1, só repetindo aqui o que diz o texto: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, os ímpios têm conselhos bons para dar? Não tem. Então o texto diz: bem-aventurado ou bem feliz, quão ditoso é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselho para nós. Às vezes tem crente, tem cristão que, em vez de procurar o seu pastor, para ser aconselhado, conta a sua própria vida para os ímpios. Que conselho o ímpio tem para dar para nós, irmãos? Que conselho o ímpio tem para dar para alguém que às vezes está com dificuldade no casamento? O que é que eles vão dizer? Separa logo, né? Que é isso? Está dando bobeira, separa, arruma outra. Então o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas vezes pessoas sentam em roda, pessoas que estão bebendo, né? Pessoas que estão jogando, bebendo, falando palavrão. Então o salmista recomenda que é bem-aventurado o homem, o varão, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Saber escolher as amizades. Irmãos, as amizades, nós precisamos saber selecionar quem são os nossos amigos. Precisamos saber selecionar, escolher quem são os nossos amigos. Quando eu falo amigo aqui, é amigo que você pode confidenciar, que você pode confiar, de passar algo para ele, da sua vida. Que existe a diferença entre amigos e colegas. Colegas, nós temos muitos, mas amigos são poucos. Olha só, não tenha dúvida, um dos maiores segredos da vida é saber escolher as amizades, porque elas podem nos abençoar ou nos destruir. Se você faz uma boa escolha de um amigo, se você procura conhecer a pessoa, não é da noite para um dia que a gente conhece alguém que já vai, né, abrindo a boca e contando tudo da sua vida. Não é. Então, precisamos escolher bem, porque diz o texto aqui, não é um dos maiores segredos da vida é saber escolher as amizades, porque elas podem nos abençoar ou nos destruir. Olha o que aqui diz a Bíblia: as más companhias corrompem os bons costumes, né? Corrompe os bons costumes. Se você anda, existe um provérbio popular que diz: me diz com quem tu anda, que eu te digo quem tu és. Se você anda com pessoas de boa índole, pessoas boas, as pessoas vão olhar e dizer: fulano, né, tá importante, andando só com pessoas da alta, né, autoridades.
pessoas importantes. Então é bom você escolher e andar com pessoas que você venha crescer, que você venha aprender com ele, que venha te influenciar para o bem e não para o mal. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5 e 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Existe um provérbio popular que diz que uma maçã podre apodrece as outras também. Quer fazer um teste? É só você ver. Onde tem uma fruta podre no meio das outras que são boas, logo as outras também vão ser fermentadas, né? Ou seja, contagiadas também. Vão apodrecer, vão se perder também. As más companhias produzem maus resultados, irmãos. As más companhias produzem maus resultados. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Nós não podemos imitar, irmãos, a conduta dos pecadores, dos ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os conselhos dos ímpios, presta atenção nisso aqui, ó, os conselhos dos ímpios e as rodas dos escarnecedores são perigosos e os salvos devem evitá-los o máximo, porque em nada ajuda e em muito prejudica. Muito prejudica, né? Isso prejudica muito. Devemos saber selecionar quem são os nossos amigos, fazer amizades, né? Quais são os resultados das más companhias? Quais são? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, a miséria. Nós vamos ver um texto bíblico, Números capítulo 33, versículos 52 ao 55, onde fala do povo de Israel. Que eles chegaram em uma terra e Deus disse para ele, ó, expulsa o povo e habitem naquela terra, mas não deixa ninguém ali. Olha para mim aqui, ó. Não deixe ninguém ali. O povo de Deus, irmãos, não pode se contaminar. O povo de Deus não pode haver mistura. Deus sempre teve ciúmes de Israel, ciúme do seu povo. Deus zela e cuida do seu povo. Ele não quer que o povo se misture. Sabe por quê? Porque senão vai contaminar. Existe um provérbio popular que diz que uma ovelha boa põe o rebanho a perder. Olha só o que é que diz o texto aqui, ó. Expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destrua todas as imagens esculpidas, todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Números 33 e 53. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes darei a terra para que dela tome posse. Isso aqui era uma promessa de Deus para Israel. Então o povo tinha que expulsar os habitantes daquela terra, para que eles pudessem habitar nela. Só que não podia ficar ninguém ali, no meio deles. Versículo 55 do capítulo 33 de Números. Se contudo, preste atenção nisso aqui, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aquele que vocês, ou melhor dizendo, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos. Irmãos, imagine,
Quem já teve alguma partícula de ferro no olho? Até corta, sai sangue, inflama, fere, arde, dói, prejudica a nossa vista. Então, a palavra diz o seguinte: aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos, e espinho em suas costas. Em outra versão diz que se tornarão como ponta de ferro do lado, perfurando, prejudicando. Por isso que Deus não queria que ficasse mistura, que não ficasse estrangeiros no meio deles, misturado, se referindo aqui aos ímpios, né? Mas na terra em que vocês irão morar, fuja das más companhias. Você já viu alguém que se aproxima de você e logo começa a mudar a sua cabeça para o mal? Já viu aquela pessoa que se aproxima de você e começa a buzinar no seu ouvido e fazer você mudar de pensamento, de propósito, né, de ideia? Não é isso que Deus quer para nós, irmãos, que Deus quer para você. O nosso foco é Jesus, o nosso foco é Cristo, nosso general. Não podemos mudar de ideia, dando ouvido àquelas pessoas que querem influenciar para o mal. Então as más companhias, elas causam separação de Deus. Os irmãos lembram de Salomão? O que aconteceu com Salomão? Salomão teve muitas mulheres. O que as mulheres causaram para ele? Um grande prejuízo. Grande prejuízo. Aquelas mulheres causaram para Salomão, o rei mais sábio da terra, agiu loucamente e se separou de Deus por causa das más companhias. Suas mulheres estrangeiras foram a derrota de Salomão. Salomão foi prejudicado. Salomão sofreu muito por isso. As más companhias também, ela causa a ira de Deus, ela traz a ira de Deus para a vida daqueles que assim têm más companhias. Vejamos o que aqui diz em 2 Crônicas 19:2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhes saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Então Josafá estava aqui amando mais o ímpio e amando aqueles que o Senhor aborrecia. Por isso, ele disse o seguinte: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Provérbio 13:20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. Quem anda com tolo, irmãos, se torna tolo também, né? É prejudicado. Então quem anda, ou que tem más companhias, as más companhias causa vergonha dos pais. Provérbio 28:7 diz o seguinte: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Lembra que está escrito em João capítulo 18, versículo 17? Alguém lá vai negar Jesus, sabe por quê? Por causa das más companhias. Pedro, o apóstolo Pedro, negou Jesus porque estava acompanhado de pessoas
ruins, pessoas que influenciavam para o mal. Olha só, João 18, 17 ao 25. Então ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Em outro texto ele vai dizer assim: nem conheço esse homem. Quantas pessoas, às vezes, devido às más companhias, começam a negar o nome de Jesus. Você é crente? Não, eu frequento a igreja de vez em quando, mas não sou crente não, né? Fica com medo, fica com vergonha, tímidas, nega que é crente, nega que é cristão, né? Nega que é cristão. Pedro negou aqui, ó, nem conheço esse homem. As más companhias produzem maus resultados. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles. O que é que Pedro queria com eles ali, né? Estava ali. Pedro negou Jesus devido às más companhias. Estava lá na rodinha, se aquecendo na fogueira, fazia frio. As más companhias causam ou traz também corrupção. Traz corrupção. 1 Coríntios 15, 33. Só repetindo isso aqui: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não deixe, irmãos, os bons costumes que você tem. Aprendeu com seus pais, né? Pais cristãos, conhecedores da palavra, que ensinou e que viveu ou que vive a palavra de Deus. As boas companhias, eu falei das más companhias, agora eu vou falar das boas companhias agora. As boas companhias produzem bons resultados. Vejamos o que aqui diz o Salmo 1, verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. É o varão, né? O varão que teme ao Senhor, o que se desvia do mal, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Água simboliza, é símbolo do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, produz frutos. Quem tem o Espírito Santo fala diferente, anda diferente, vive diferente. Não precisa nem dizer que é crente. As pessoas vão olhar em você e dizer: você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus, porque você é diferente. E o povo diferente somos nós. Me lembro de um hino da Mara Lima que diz: é o povo mais feliz da terra, é o povo mais feliz da terra, essa gente chamada crente, é o povo mais feliz da terra. Então nós somos diferentes. O mundo tem que olhar em nós, irmãos, e perceber que nós temos Cristo em nossa vida. Nós temos Cristo Jesus no nosso ser, na nossa alma. Nós vivemos para Cristo, servimos a Ele e estamos aqui porque Ele nos escolheu. Amém? Glória a Deus. É como árvore plantada à ribeira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. É o tempo todo, irmão, produzindo, né? As folhas não caem, não murcham, é tudo bonito, é frondosa. Assim é o crente é alegre, o crente é feliz, o crente é sorridente, o crente produz, o crente é sempre produzindo frutos. Amém? Tudo que ele faz prospera. Lembra de José? Na casa de Potifar, tudo que ele colocava a mão prosperava. Aonde ele colocava a mão prosperava. Deus abençoava a casa de Potifar.
Quais são os resultados das boas companhias? Quais são? Boas amizades produzem em nós temor de Deus. Se você anda com uma pessoa honesta, de boa índole, né? Pessoas de Deus, pessoas que servem a Deus, que vive a palavra de Deus, que lê, que ora, que estuda, que se dedica, que medita na palavra, que jejuma, logo você se tornará como ele também. O Salmo 119, verso 63. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. O salmista Davi escrevendo. É bom ser amigo daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus. Precisamos escolher amizades boas, irmãos. Isso vai refletir em nossas vidas, refletir para o bem, para o nosso crescimento. O caminho dos justos faz herdar a terra, Provérbios 2:20. O caminho do justo faz herdar a terra. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas do justo. Provérbios 2:21. Pois os justos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão. Somos servos de Deus, justo, íntegro. Precisamos, irmãos, ter uma vida íntegra na presença de Deus. Precisamos viver em um processo de santificação. A vida do crente tem momentos que você está assim, ó. Há momentos que você começa a fazer assim, vai oscilando, né? O que não pode é você parar. Nós não podemos parar. Há momentos que você está feliz, alegre, sorridente. Tem dia que você está assim, né? Tem que dar aquela chacoalhada. É só orar, é só buscar a presença de Deus, que a alegria virá novamente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O crente precisa estar em oração. O crente precisa ler a palavra, viver a palavra, buscar estar na presença de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. As amizades sábias nos tornam sábios. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. Esforce-se para ser bom exemplo. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo dos fiéis. Nós precisamos ser exemplo dos fiéis. Imagine, você precisa ser espelho, modelo para alguém. As pessoas devem olhar em nós e se espelhar em nós. O apóstolo Paulo disse assim: seja Paulo dizendo, meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um líder nato, era um espelho para aqueles irmãos da sua época. E eu pergunto nessa noite, aonde estão os irmãos para servir de modelo, de espelho para os demais? Precisamos ser modelo, irmãos, para os demais. As pessoas precisam olhar em nós, em você, e você tem que contagiar essas pessoas, para elas olharem em você e dizer: eu quero ser igual fulano, né? Eu quero ser crente igual fulano.
Já vi alguém dizer assim: quando eu crescer, eu quero ser igual fulano. Quando eu crescer, eu quero ser igual meu pai, minha mãe, meu tio. Devemos espelhar nas pessoas que passa isso para nós. Amém? As boas companhias produzem bons resultados. As boas amizades fazem com que você tenha uma linguagem sadia e sem piadas imorais. Palavras de baixo calão, gestos obscenos, práticas ilícitas. O crente não pode ser assim. O crente não pode viver assim. Devemos ser exemplos dos fiéis, irmãos. Que responsabilidade! Que responsabilidade nós temos agora. Nós somos chamados de cristão. Sabe o que quer dizer isso? Pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo. Nós somos pequenos cristos. Sabe por quê? Porque somos chamados de cristão. Devemos pensar como Cristo pensou. Nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo, que nós temos a mente de Cristo. Da nossa boca não pode sair palavras que venham denigrir. Tito 2:7 diz o seguinte, preste atenção nisso aqui: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e sinceridade. Íntegro. Tem crente íntegro aqui, irmãos? Nós precisamos ser íntegros, fiéis a Deus e a sua palavra, fazendo boas obras, e em seu ensino mostrem integridade e seriedade. Tito 2:8 diz o seguinte: use linguagem sadia. Preste atenção nisso aqui, vou repetir. Tito 2:8. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhes opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Você sabia que as pessoas ficam o tempo todo de olho em você, em mim, em nós? As pessoas lá fora, lá no seu trabalho, na faculdade, no trânsito, na rua, em qualquer lugar, as pessoas estão de olho em você, em nós, irmãos. Nós somos cristãos, nós somos crentes. Então as pessoas vão olhar se realmente você dá testemunho de cristão, de crente. As pessoas vão olhar, as pessoas olham, e nós não podemos vacilar o pé. Não podemos vacilar, falar palavras que alguém possa dizer: você não é crente? A má influência de cristãos. A má influência de cristãos. Olha só, os próprios filhos de Deus, por fraqueza humana, caem no fracasso de prejudicar seus irmãos em Cristo. Criar inimizades na igreja, gerar contendas e enfraquecer a comunhão. Não pode, né? Nós somos crentes, irmãos. A Bíblia diz: suportai uns aos outros, suportai os mais fracos na fé. Sempre tem alguém que precisa da sua mão amiga, do seu abraço. Essa igreja aqui é uma igreja acolhedora, é uma igreja onde tenho a minha admiração, desde o primeiro dia que cheguei aqui.
Eu olhei assim para alguns irmãos e fiquei pensando, meu Deus, que povo acolhedor, viu, irmã Vânia, a Daniela? Pensei, que povo acolhedor esse povo aqui. Então, o cristão tem que ser assim, irmãos, acolhedor, dar a mão. Quantas pessoas precisam de você, de nós? Precisamos dar a mão uns aos outros. Afaste-se de todos os crentes desobedientes a Deus. Olha só, preste atenção nisso aqui. Tito 3:10. Afaste-se de todos os crentes desobedientes a Deus. Quanto àquele que provoca divisões, preste atenção. Depois disso, vou repetir. Tito 3:10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1-2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Tito 3:11. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Por si mesma já está condenada, o texto está dizendo, né? Paulo escrevendo aqui, Tito 3:10 e 11. Então alguém errou, está em pecado, nós não devemos fazer, chamar, conversar e advertir, porque ninguém quer ver ninguém, irmãos, lá fora, né? Sair da presença de Deus. Não, nós temos que dar a mão, temos que abraçar, temos que orientar, ajudar, orar com elas, para que elas possam se restabelecer, ser sarada, curada, né? É o que nós temos que fazer. A companhia de crentes negligentes ao lado do justo é como uma ovelha de lã branca, presta atenção nisso aqui, limpa e pura, deixar uma outra toda cheia de carrapicho, ficar se esfregando nela, transfere carrapicho, ou seja, uma contamina a outra, perdendo a qualidade da sua lã. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Mateus 7:21 ao 23. A fidelidade e a retidão de vida tem um objetivo e um limite: imitar o próprio Deus. É o que nós temos que fazer, é imitar o próprio Deus. Como sabemos imitar o próprio Deus? Como vamos saber isso? Através das Escrituras, da palavra de Deus. É só ler a Bíblia, irmãos. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É só ler a Bíblia, que vamos ver como que Deus é, qual a vontade de Deus, as suas atitudes, né? Os atributos de Deus, nós vamos conhecer através da Bíblia, da palavra, da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela molda, ela muda, ela transforma as pessoas.
ela transforma as pessoas. Olha só, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus, irmãos, como filhos amados. Amém? Vamos ser imitadores de Deus? Vamos ser imitadores de Deus como filhos amados? Jesus veio trazer separação. O que é isso? Né? Jesus veio trazer separação? Vamos ver aqui? Quando Jesus entra numa família e implanta a salvação em um dos seus membros, acontece separação entre os que querem andar com Jesus e os que preferem o mundo. Existe. Dentro da própria casa, se só um se converte, logo vão se separar ali, as ideias não batem. Não bate. Um quer servir a Deus, o outro quer as coisas do mundo. Então as ideias não vão bater, não vai combinar. Não é todo ambiente que o crente pode estar. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 33, 32 e 33. Quer ver o exemplo de Abraão? Abraão teve uma chamada, irmãos. Gênesis 12, primeiro. Abraão teve uma chamada aqui. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, ou da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Sai do meio da sua parentela, né? Por quê? Porque a parentela de Abraão não servia a Deus, não falava a mesma língua que Abraão. Deus escolheu Abraão. Quantas pessoas Deus escolheu aqui, hein? Deus nos escolheu, irmãos, para ser diferente. Às vezes pode ser até irmão seu, pai ou mãe, mas se não é cristão, é diferente. É diferente. Gênesis 12 e 2. Eu farei de ti, olha o que é que Deus disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa que Abraão recebeu aqui. Sai, seja diferente, seja filho, seja imitador de Deus, que eu te farei diferente. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta foi a promessa que Abraão recebeu. Não permita que nenhum familiar ou amigo manipule sua vida, atrapalhando sua comunhão com Cristo, irmãos. Resista a toda influência negativa que tente afastá-lo da vontade de Deus. Estas atitudes fazem parte do processo que os salvos têm de pagar para permanecer na salvação. Presta atenção nisso aqui, ó. Para ser salvo, o preço é 0. Mas para permanecer salvo, o preço é muito caro. Vou repetir isso aqui, ó. Para ser salvo, o preço é 0. Mas para permanecer salvo, o preço é caro. Somos peregrinos nessa terra, né?
é um processo, existe uma caminhada, um deserto que nós temos que atravessar. No deserto há espinhos, no deserto de dia há um sol escaldante, muita areia, poeira, calor, né? À noite é diferente, haverá frio, escuridão, mas para o povo de Deus, sempre existe uma coluna de fogo à noite para iluminar. Para o povo de Deus, de dia, sempre há uma nuvem para proteger do sol. Deus cuida dos seus, Deus zela do seu povo, Deus abençoa o seu povo, Deus protege. Nós estamos sobre a potente mão, a sombra do Onipotente descansará. Amigos que a Bíblia recomenda. Estamos terminando já, irmãos. Amigos que a Bíblia recomenda. Amigos que em tempos difíceis estão ao seu lado e prontos para te ajudar. Eclesiastes 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se tiver um sozinho, se ele cair, quem vai ajudar ele a levantar? Né? Eclesiastes 4:10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Amigos que te repreende para o seu bem e te aconselha quando necessário. O amigo é aquele que repreende, viu? É que orienta, que aconselha, traz uma palavra dura, mas para o seu bem. Provérbio 27:5 diz o seguinte: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Provérbio 27:6, quem fere por amor mostra lealdade. Vou repetir isso aqui, ó. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Sabe? Não, você que é isso, você bajuladores, né? Amigos oram e se alegram por suas vitórias. Quem é amigo seu se alegra com você nas suas vitórias. Quem é amigo seu chora quando você também chora. Quem é amigo, quando você cai, ele dá a mão e diz: levanta, quero andar contigo. Provérbio 15, versículo 30. Amigo leal é Jesus. Amigo leal é Jesus. O nosso fiel amigo é Jesus, irmãos. Ele é o amigo leal. Pamela Cristina, vem aqui. Louvar a Deus juntamente com... Cadê a equipe de louvor? Pode vir. O nosso amigo é Jesus. Amigo de todas as horas. Você pode se abrir, pode confessar, pode se derramar na presença dele, que ele está prontinho para ouvir as tuas petições, as tuas orações. Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Ele atende as nossas orações. Jesus é o fiel amigo. Jesus é o nosso amigo leal de todas as horas. Amém? Equipe de louvor.